O transtorno do estresse pós-traumático é um distúrbio de ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais, em decorrência de o indivíduo ter vivido ou sido vítima ou mesmo testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que, em geral, representam ameaça à sua vida ou à vida de outrem. Esses traumas físicos e emocionais levam o indivíduo a sempre viver ou reviver o acontecimento, trazendo dor e sofrimento. Digamos então um exemplo que a pessoa sofreu um assalto, ela sobreviveu a um incêndio e ela, depois do evento ocorrido, ela sempre revive isso na sua mente. Ela é como se ela estivesse vivendo aquela situação de novo e isso causa muito dor e mal-estar para aquela pessoa. Causas que podem desencadear o TEPT: ameaça de morte, graves lesões, violência sexual. E esses atos podem acontecer com ele ou pode ter algo que tenha sido acontecido com outras pessoas. Episódios que podem provocar o TEPT: abandono, divórcio, desastre natural, assalto, sequestro, ou seja, qualquer tipo de situação em que a pessoa se sinta vulnerável, que ela seja violentada, ou física ou emocionalmente. As situações de abandono, e é por isso que o divórcio, talvez não, com certeza, é um dos pontos que podem desencadear a pessoa que foi abandonada pelos pais, ou sofreu abandono de uma forma geral, pessoas que participaram de desastre natural, ou desastre provocado pelo homem, como o caso que nós tivemos agora em Brumadinho, Minas Gerais. As pessoas que sobreviveram precisam de acompanhamento, de ajuda. Afinal de contas, elas viram seus familiares morrendo e muitas delas vivenciaram e escaparam da morte. Esses eventos ficam gravados na mente e quando isso não é tratado, ele gera o trauma. E o trauma faz com que isso seja revivido no corpo, embora não haja nenhuma indicação de que a pessoa está passando por aquele mal, ela sente e convive com aquele mal toda outra vez. O transtorno do estresse pós-traumático afeta as crenças, ou seja, a sua fé, porque ele não tem mais fé, ele perde a sua fé no sentido de que ele começa a se perguntar como que Deus deixou que ele passasse por aquele evento, por aquela situação. Então, o estresse pós-traumático afeta as suas crenças, ele muitas das vezes passa até mesmo a duvidar de Deus, porque se Deus é bom, por que ele passou por isso, por que ele está passando por isso? O TEPT afeta as suas emoções, porque as suas emoções já não são mais emoções baseadas com fatos concretos e reais, mas baseados em fatos que aconteceram no passado. E o problema é que esses fatos que aconteceram no passado são hiperativados, né, são magnificados pela mente, que começa a reconstruir esses eventos, mas com uma magnitude enorme. Então, falseia essa realidade, as suas emoções então são tocadas, são completamente transformadas por isso, e elas fogem do controle. Também o TEPT afeta a habilidade para resolver problemas, porque são pessoas que têm a sua capacidade cognitiva que começa a ser prejudicada por conta disso, porque ela tem dificuldade de memorizar, tem dificuldade de prestar atenção, de focar em objetivos, porque o tempo todo a sua mente está retornando ao passado e buscando aquela informação negativa que lhe causou trauma. Quais são os sinais externos e internos? Suores, comportamento evitativo, ou seja, evitar as pessoas, evitar situações ou locais que reativem aquele pensamento ruim ou aquele trauma. Perda de interesse pelo convívio social, a pessoa não tem mais interesse em sair. Por exemplo, o mundo violento que nós estamos, a pessoa não tem mais desejo de sair de casa, quer ficar apenas trancada e por aí vai. Então ele começa a deixar os seus amigos, muitas vezes até mesmo convívio familiar. E pode ter também problemas para dormir, problemas para insônia, não consegue pegar no sono e quando dorme, acorda no meio da noite com pesadelos ali decorrente daquele trauma vivido. E também dificuldade para lembrar do fato, porque quando ele se lembra, ele não lembra exatamente como aconteceu, mas a sua mente amplia aquele evento e traz todo o transtorno emocional para aquelas pessoas. Outros sintomas são culpa e depois a raiva. No terceiro estágio, a pessoa desenvolve medo de situações, de lugares e pessoas. E no último, ela sente vergonha.
O sentimento de culpa, ele é muito importante nessa questão do TEPT, porque geralmente quem passa por situações traumáticas dessa magnitude impactante, elas sempre se perguntam se ele não poderia ter agido diferente. Se ele tivesse feito outra coisa, aquela pessoa não tivesse morrido. Se ele não tivesse saído, aquele assalto não teria ocorrido. Se tivesse, e a pessoa começa a se sentir culpada por conta disso. E esse sentimento de culpa, ele vai aflorar no sintoma do estresse pós-traumático, porque ela tenta o tempo todo evitar aquela situação. Como verificar se a pessoa está passando por um quadro desse? Se a pessoa apresentar os seguintes sintomas: esquiva, ou seja, evitar as situações que eu falei, baixa autoestima, por conta do sentimento de culpa, a pessoa se sente incapaz de sair de casa, incapaz de dirigir de novo se sofreu um acidente, incapaz de ir ao banco se sofreu um assalto, incapaz de várias coisas, então a sua autoestima ela fica extremamente baixa. Ela sempre revive o trauma, ou seja, sempre lembra do passado, e ela tem uma hipervigilância. Qualquer buzina, um som, ele se senta num restaurante, mas ele não consegue relaxar, a sua mente está sempre trabalhando, então ele está perto da porta, ele está observando as pessoas que estão chegando, ele é extremamente minucioso nessas observações, ele é hipervigilante. Isso faz com que o seu cérebro esteja sempre ligado. O problema é que a pessoa acometida por esse transtorno apresenta uma quebra da realidade, ou seja, ela não consegue compreender a realidade dos fatos que está acontecendo agora com o momento vivenciado no passado. Essa incapacidade de compreender o fato e de resolver os seus problemas faz com que ela recrie o evento fora da realidade. E por isso, ela pode desenvolver a síndrome do pânico, que foi da lição 5, que nós vimos na semana passada, e você pode também baixar ou, aliás, ver esse vídeo aqui no nosso canal. Ao evitar essas lembranças, a pessoa acaba por agir intensificando e aumentando o fato, falseando a realidade. Porque muitas das vezes ela procura não lembrar, não pensar, e o fato dela buscar não lembrar e não pensar faz com que ela lembre de novo e pense e intensifique o momento. Apenas pessoas que vivenciaram ou passaram por problemas de grandiosidade ou alto impacto podem desenvolver o TEPT. Por exemplo, os soldados e ex-combatentes. Negativo, isto é mito. Qualquer pessoa pode desenvolver o TEPT. Lembre-se, o TEPT não está relacionado à dimensão do problema ou intensidade do fato. Assim, não apenas ex-combatentes podem desenvolver esse síndrome, ou policiais ou bombeiros. Pelo contrário, muitos ex-combatentes não desenvolveram essa síndrome, voltaram da guerra e não sentiram. Muitos policiais trabalham, participam de situações extremamente delicadas, mas vivem com saúde e tranquilos, é assim mesmo como bombeiros. Isso significa que não é o evento que faz com que as pessoas possam sentir isso, mas que cada pessoa ou cada ser é diferente do outro. Então, um ato que pode impactar uma pessoa e trazer um trauma muito grande naquela pessoa, na sua vida, pode não trazer trauma para outra pessoa. Afinal, cada pessoa sente e vê o mundo de uma forma diferente. Então, não é porque você passou por um trauma da vida que você é obrigado a ter o TEPT, ou você vai desenvolver o TEPT. Ok? Há pessoas que conseguem passar pela perda de um filho, por um divórcio, pela morte de um ente querido e conseguem superar, outras não. Isso porque as pessoas são diferentes. Elas veem, observam, analisam o mundo e sentem o mundo de forma diferente. E é por isso que cada uma dessas pessoas devem procurar ajuda no sentido específico para o seu problema e para a sua forma de ser. E nós que somos cristãos cremos que Deus é poderoso para curar. E aí nós vamos falar sobre como a gente pode vencer isso através da palavra de Deus. Como vencer o TEPT? Meditação na palavra de Deus, que é muito importante, ocupar as suas mentes com as coisas boas, sadias, com coisas sãs, com coisas que vêm do céu. Meditação, oração, buscar o Senhor, orar ao Senhor, estar sempre falando com Deus. E impedir que os traumas, as vivências, os acontecimentos entrem na sua vida, ou seja, desçam até o coração. Na Bíblia nós temos alguns exemplos para a gente encerrar, para a gente falar para você sobre essa questão importante. Primeiro, José. José do Egito foi um jovem que teve tudo para ter o estresse pós-traumático. Ele teve tudo para ser frustrado.
Foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi parar no palácio, ficou no calabouço, foi acusado de um crime que ele não cometeu. Ele passou por N situações extremamente traumáticas e estressantes na sua vida, mas ele conseguiu vencer, ele conseguiu superar. E ele faz isso ali demonstrando quando ele tem seus dois filhos chamados Manassés e Efraim. Manassés significa esquecer. E ele deu esse nome ao filho porque profeticamente ele estava dizendo: Deus me faz esquecer todas as aflições na casa do meu pai. E Efraim, Deus me deu crescimento. Esquecer e crescimento são duas palavras importantes, Efraim e Manassés. Foi assim que José conseguiu vencer essa dificuldade, esse trauma da vida, esquecendo o passado e ocupando esse esquecimento com o Senhor, que é aquele que pode fazer crescer. Esse é um grande exemplo de uma pessoa na Bíblia que conseguiu vencer o estresse pós-traumático, que não desenvolveu o estresse pós-traumático e que, se tivesse desenvolvido, nos dá luz para que nós possamos também vencer. Bom, essa foi a nossa videoaula número 6, Enfrentando os Traumas da Vida. Eu espero que tenha sido bênção para você, que você possa